Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Ótimo sábado. Espero que todos estejam acompanhando essa sequência de leitura do livro do Apocalipse. Talvez você nunca tenha parado para fazer a leitura. Eu gostaria muito que você acompanhasse essa leitura, enviasse os áudios, compartilhasse com pessoas que Deus irá colocar em seu coração. Hoje nós chegamos na leitura do capítulo 6 de Apocalipse. Lembre-se que não é um estudo, é apenas uma leitura do texto com alguns comentários pessoais do pastor Sidney. Então não é um estudo profundo. Se você quiser um estudo profundo, existem ocasiões em que a gente ministra, em que nós ministramos um estudo profundo a respeito do Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, apenas para a gente poder lembrar. João começa falando a respeito da revelação que ele estava tendo, que ele estava preso quando ele recebeu essa revelação, e de repente ele tem uma revelação do trono e ele vê alguém assentado no trono. Ele descreve a glória desse que estava sentado no trono, o poderio dele, que é Deus Pai Todo-Poderoso. De repente ele descreve as cartas, aquilo que o Senhor estava falando à igreja existente atual, no mundo atual, que seriam as 7 igrejas da Ásia, e o Senhor começa então a tratar com a sua igreja. De repente ele tem uma outra visão e ele vê Jesus ressurreto e ele se apresentando, e era o único digno, o cordeiro que foi morto e ressuscitou como leão, foi o único digno de pegar um livro que estava fechado com selos, e foi o único digno de pegar das mãos daquele que estava sentado no trono. E ele tinha agora que desatar os selos, mas lembre-se que esse livro ele continha o nome de todas as pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles que quiserem entregar sua vida ao Senhor Jesus. O preço foi pago ali com aquele cordeiro Jesus. Esse é um resumo do que temos lido até agora. Aqui, o cordeiro que tomou o livro começa a desatar os selos. Obviamente existem significados profundos por trás de cada selo desatado, mas a gente não vai abordar aqui. Diz assim o texto, capítulo 6 de Apocalipse. Quando o cordeiro quebrou o primeiro selo, eu olhei e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com uma voz que parecia um trovão: venha. Então olhei e havia diante de mim um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele partiu como vencedor e para vencer. O cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. E saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Então olhei, e havia diante de mim um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi algo que parecia uma voz que vinha do meio dos 4 seres viventes. E ela dizia: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo salário de um dia, mas não danifique o azeite ou o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Então olhei, e havia diante de mim um cavalo de cor amarelada. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto da terra para matar a espada, pela fome, pela peste e por meio das feras da terra. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da mensagem de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Eles gritavam bem alto: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quando é que o Senhor vai julgar os habitantes da terra, castigando-os por nos terem matado? Então
A cada um deles foi dado uma roupa branca. Eles disseram que esperassem ainda por um pouco mais. Eles deviam esperar até que se completasse o número dos irmãos e companheiros de serviço que iam ser mortos assim como eles foram. Quando o cordeiro quebrou o sexto selo, eu olhei e houve um forte terremoto. O sol se tornou negro como roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram na terra, como os figos verdes caem da figueira quando é sacudida por um forte vento. O céu foi dividido e se enrolou como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas dos seus lugares. Os reis do mundo, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os homens, tanto escravos como livres, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles disseram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da presença daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da ira deles chegou, e quem pode resistir? Aleluias. Aqui nós temos a abertura de cada um dos selos, e cada um dos selos representam atividades, coisas que acontecerão nos últimos tempos. E posso garantir, sem sombra de dúvidas, de que nós já entramos nesse tempo de ver essas coisas acontecendo. Basta olharmos os sinais na natureza, olharmos os cavaleiros, né? Se você ler detalhadamente, você vai perceber ali aquele cavaleiro que estava com a balança na mão, representa a fome, a economia sendo sacudida, e nós vemos isso cada vez pior, cada vez as coisas mais caras, e não é apenas em um país, mas isso agora é global, é mundial. E nós vemos também o Cavaleiro da Morte, e vemos o quanto de pessoas têm morrido, não apenas por guerras, não apenas por perseguições, mas nós temos visto doenças, e doenças jamais pensadas antes, né, se disseminando. E vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Ou seja, todos esses selos apontam para momentos contidos dentro desse período do fim. Para quem é bom entendedor, meia palavra basta, e nós podemos entender que nós já estamos vivendo o período do fim. Já estamos vivendo esse período de abertura dos selos, e breve o grande dia do juízo daquele que se assenta no trono e do Cordeiro de Deus. Esse dia chegará, muito em breve. Então não vacile. Se você está ouvindo essa mensagem e você não entregou sua vida ao Senhor Jesus, faça isso o mais rápido possível. Abandone os ídolos, abandone a adoração a qualquer outra coisa, abandone a adoração a si mesmo, abandone o seu ego e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que para ser salvo basta crer com o coração e confessar com a sua boca, e será salvo. Simples assim. Não temos que ficar dificultando o acesso à salvação. É o que a Bíblia nos diz. Então é hora. Se você é um crente vacilante, se você é um conhecedor, mas é um vacilão, uma vacilona, tome posição, pois o tempo está chegando. O tempo da ira do nosso Deus que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Veja que não é um tempo de docinho, não. Está falando que é o tempo da ira, o tempo de ser despejada a ira sobre aqueles que não temeram a Deus. Então não queira estar debaixo disso. Que o Senhor te ilumine, que o Senhor faça essas palavras ecoarem na tua alma, no teu coração e alcançarem o teu espírito. É o que eu peço em nome de Jesus. Ótimo dia para cada um que recebeu esse áudio e ouviu até aqui, em nome de Jesus. Amém.